Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Temporal. IMET lança alerta de chuvas intensas para esta quarta-feira em 58 cidades maranhenses. Rodoviários realizarão paralisação de advertência no setor de frete. Trabalho jovem. Governo do Estado libera a consulta de vagas de estágio. UFMA promove roda de conversa sobre maternidade e trabalho na universidade. No esporte, cavalo e bode se enfrentam nesta quarta. Sampaio Basquete duela com Cerrado amanhã. E Tubarão inicia treinos com reforços para o Samará. Comentário musical de Gilberto Mineiro fala da voz arrebatadora da afro-cubana Daimé Arocena. E no Rádio Opinião, as atividades do Instituto Pangeia. A gente vai conversar com a diretora acadêmica da instituição, a psicóloga Lívia Guedes. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior e ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Vamos nessa quarta-feira apenas com uma data, Mayra Nogueira. Hoje é o Dia Continental do Seguro. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106, 7 horas e 16 minutos. E vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe com a gente aqui também no YouTube, Universidade FM 106 e nosso site www.universidadefm.ufma.br, novo site da Rádio Universidade. Por aqui você confere, em O Imparcial, a manchete de hoje é: ministro em campanha fala de Flávio Dino sobre sucessão eleitoral causa repercussão nacional. Uma fala recente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, provocou alvoroço no meio político local e nacional. O ex-governador do estado e hoje integrante da mais alta corte do país sugeriu publicamente, durante a aula magna aqui em São Luís, uma chapa para o atual vice-governador Felipe Camarão nas próximas eleições. A declaração de Dino provocou reações no meio político nacional. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, por exemplo, usou as redes sociais para criticar a postura do magistrado e anunciou que tomará medidas formais contra o ministro do STF. Segundo o parlamentar, a fala extrapola os limites do cargo que ocupa e compromete a imparcialidade exigida no judiciário. Realmente é complicado, viu? É complicado. 7 horas, 18 minutos agora. Debate sucessório provoca afastamento dos leões. Em análise aqui, Brandão e Dino só se falam por, aspas, recados. Também como destaque, em O Imparcial, a primeira batalha pelo título estadual acontece hoje, portanto, Maranhão Imperatriz, MAC e Cavalo, Bode e Cavalo abrem a série de 2 jogos que vão apontar o campeão estadual de 2025, a partir de 8 da noite, lá no Frei Epifânio, na região tocantina. Daqui a pouquinho mais detalhes no esporte. Agrobalsa, governador isenta contribuição especial de grãos aqui no estado. E morre Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Inclusive, fiz uma entrevista aqui, não com ele, né, mas com uma pessoa que entrevistou ele, fez um livro, né, um livro muito bacana, com uma entrevista, grande entrevista, né, uma longa entrevista com Pepe Mujica. E se você quiser conferir, é só procurar por Pepe Mujica aqui nas nossas redes sociais, né? Vamos até repostar lá no site também,
por conta, né, da perda, né, desse grande exemplo político para o mundo, né? E, enfim, fica aí os ensinamentos de Pepe Mujica, o exemplo dele, né? 7h19. Agora, Mara Nogueira, o que tem aí em Jornal Pequeno? Na Agrobalsas, Brandão isenta contribuição de grãos e apresenta projeto de balonismo. Indígena é assassinado a facadas na cidade de Grajaú. Para a Mota, a fim de privilégios fiscais e gestão eficiente ajudarão a reduzir juros. Polícia Federal investiga fraudes em contas vinculadas à plataforma gov.br. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Face Off para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma gov.br. E em nota, a corporação informa que o grupo utilizava técnicas avançadas de alteração facial para burlar sistemas de autenticação biométrica. A Prefeitura de São Luís é obrigada a pagar auxílio moradia a 62 famílias, decide Justiça. E ata do Copom aponta cenário incerto e indica fim próximo do ciclo de alta da Selic. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet, não é isso, Mayra? Isso. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h21 agora. Vamos aqui dando um alô para Mari Silva Mourão, muito obrigado aqui no YouTube, tá? Também Ronaldo Teixeira, as filhas Sofia Maria Helena, esposa Adriana, muito obrigado pela presença. 7h21, acionando Borges Júnior para trazer as informações do trânsito. Não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia você que segue com a gente. Informações da Avenida São Luís, Rei de França. Neste momento, trânsito bem carregado, isso na altura do Turu, do bairro Turu, mas segue indo apesar de certa lentidão, flui com certa lentidão, isso no sentido bairro Centro. Não há congestionamentos, apenas registro de lentidão aí na altura do Turu. Então, as informações referentes à Avenida São Luís de França, altura do Turu, registrando lentidão neste momento. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges. 7h22, por aqui em Waze.com, a gente observa a Avenida dos Franceses, bastante demandada, Avenida São Marçal também, aqui a Avenida Casimiro Júnior, no Anil, da mesma forma, tá? E a Avenida Jerônimo de Albuquerque até que está fluindo, né? Em grande extensão até chegar ali o antigo retorno da Forquilha. 7h22, se você quiser participar, é só mandar mensagem, 992 17 26 47. 7h22 agora. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, trazendo as informações, falando de temporal. INMET lança alerta de chuvas intensas para esta quarta-feira em 58 cidades maranhenses. INMET, Adalberto, Instituto Nacional de Meteorologia, alerta emitido no dia de ontem, mas tem a validade até às 10 da manhã desta quarta-feira, portanto, 10 da manhã de hoje. Alerta amarelo, indicando possibilidade de chuvas intensas para o Maranhão. Ele se estende aí, como você disse, a 58 municípios maranhenses, incluindo a capital São Luís. Nessas localidades, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Em relação aos ventos intensos, variando de 40 a 60 quilômetros por hora. Lembrando que, em situação de risco, tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros podem ser acionados, a população pode acionar tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Adalberto, Mayra. É isso aí, tá? Tem o alerta, né? O alerta aponta aí para algumas ações, atitudes, né, que as pessoas devem ter no caso desses temporais, né? E claro, né, tem alguns números aí que podem ser acionados em casos mais
extremos, né? Enfim, vamos seguindo. 7h24. Mário Nogueira. Borges, rodoviários vão realizar uma paralisação de advertência no setor de frete. Mayra, a paralisação a partir das primeiras horas desta quinta-feira, a paralisação de advertência dos trabalhadores que atuam no fretamento intermunicipal e interestadual. A categoria presta serviço para empresas terceirizadas, realizam viagens para outros municípios e essa paralisação ela acontece por conta do não cumprimento de um acordo entre as partes, entre os rodoviários e os empresários, acordo referente à Convenção Coletiva de Trabalho. E aí, segundo o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, as empresas, os órgãos competentes e a Justiça já foram notificados. Portanto, então, respeitando o prazo legal de 72 horas de antecedência, prazo referente à paralisação dos trabalhadores. Então, nesta quinta-feira, a partir das 0h, paralisação de advertência dos rodoviários, dos trabalhadores que atuam no setor de fretamento intermunicipal e interestadual. Adalberto, Mayra. Fica a curiosidade, né? A gente custa falar dos rodoviários desse setor, né? De fretes, que também são rodoviários, né? A gente só ouve mais falar dos rodoviários, né? Dos ônibus, dos coletivos, né? Enfim, é o que tem mais dor de cabeça. 7h25 agora. Borges, mudando de assunto, trabalho jovem, governo do estado libera consulta de vagas de estágio. Isso mesmo, Adalberto. A iniciativa ela busca promover o ingresso de jovens maranhenses no mercado de trabalho. O sorteio aconteceu esta semana, foi realizado pelo governo do Maranhão, sorteio de 2.000 vagas de estágio do programa Trabalho Jovem, Eixo Estágio Social 2025. Ao todo, esse programa ele oferece 6.000 oportunidades e é coordenado pela Secretaria de Estado da Indústria e Comércio. As vagas sorteadas, elas vão ser preenchidas por diários em órgãos públicos estaduais, com sede em municípios maranhenses. E a relação completa, a lista dos selecionados, ela já está disponibilizada, pode ser acessada, consultada no site oficial do programa, que é o trabalhojovem.ma.gov.br. trabalhojovem.ma.gov.br. Adalberto. É isso aí, oportunidade, né? Não pode perder. Mayra. Borges, vamos falar aqui sobre a UFMA, que está promovendo uma roda de conversa sobre maternidade e trabalho na universidade, um assunto bem interessante. Exatamente, Mayra. A iniciativa acontece no dia de hoje, nesta quarta-feira, vai ser focada nas experiências e desafios que está ligada aí a conciliar a demandas da carreira com a maternidade, realidade enfrentada por muitas mulheres. Então, essa temática vai ser debatida de forma aberta, mas respeitosa, temática que é essencial para a construção de um ambiente de trabalho mais empático, inclusivo e acolhedor. Por isso, então, essa iniciativa da Universidade Federal do Maranhão, iniciativa da UFMA, por meio da Divisão de Qualidade de Vida e da Divisão de Gênero e Diversidade aqui da instituição da Universidade Federal do Maranhão, elas promovem essa roda de conversa que tem como tema maternidade e trabalho na UFMA, experiências e desafios. Essa roda ela vai ser conduzida pela professora Giza Carvalho, ela é professora do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMA, e o objetivo é promover um espaço de escuta, mas também de diálogo e partilha. Questões ligadas aos impactos e às vivências relacionadas à maternidade. Mas isso tudo com atenção ao ambiente profissional, focado no ambiente profissional. Esse evento, então, portanto, acontece no dia de hoje, a partir das 14h, no site da UFMA, há um link para os interessados. A partir desse link, as pessoas podem efetuar inscrições, evento online, com transmissão pelo Google Meet, lembrando que o evento ele é aberto a todos os servidores e colaboradores, basta se interessar pela temática, e então acessar o link que está disponibilizado no site da UFMA, lembrando que o site da UFMA é o portal padrão.ufma.br, e outras informações relacionadas à Universidade Federal do Maranhão
podem ser acessadas a partir dele, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Maravilhoso o trabalho desse grupo, viu? Envolvendo aí todas as temáticas relacionadas à maternidade e trabalho aqui na Universidade Federal do Maranhão. Estão de parabéns. 7h29 agora. Tem trânsito, não é isso, Mayra? Tem notícias do trânsito aqui. A ouvinte Gisele, ela está avisando. Ônibus no Prego, no Angelim, em frente ao Açaí. A SMTT já está no local, mas o trânsito já está complicado. Então, uma atenção redobrada aí para quem estiver passando por essa via, né, Adalberto? É isso aí. Ela participou aqui através do nosso WhatsApp, 99217-2647. Se você quiser participar também, é só entrar em contato. Tem também no chat do YouTube, tá? Pode fazer comentário por lá também, a gente acompanha. E você confere no próximo bloco, aqui no Jornal Rádio Universidade, Semana S do Comércio leva cidadania, cultura e qualificação profissional à Praça Maria Aragão. Tem esporte, Mayra? Cavalo e bode se enfrentam nesta quarta. Sampaio Basquete duela com o Cerrado amanhã. Tubarão inicia treinos com reforços para o Samará. No comentário musical, Gilberto Mineiro fala sobre a voz arrebatadora da afro-cubana Daimé Arocena. E no Rádio Opinião, as atividades do Instituto Pangeia, com a diretora acadêmica da instituição, a psicóloga Lívia Guedes. Tem as manchetes nacionais, previsão do tempo, não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Eu não quero acreditar que você ainda não se cadastrou na promoção Energia em Dia. Já são mais de 10 mil ganhadores e o próximo pode ser você. Aí eu fiquei feliz, né? Emocionada de meu Deus. Aí saí gritando lá pro meu marido, ganhei 500 reais. O grande prêmio de R$25 mil ainda está te esperando. Não perca essa chance. Atualize seus dados, pague no Pix ou no débito automático e participe. Tá esperando o quê? Se cadastra agora. energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Campeonato Maranhense. Chegou a hora da decisão. Nesta quarta, tem o jogo de ida da grande final. Imperatriz e Maranhão. Transmissão ao vivo a partir das 8h15 da noite, direto da cidade de Imperatriz. Nas rádios Timbira e Universidade, a parceria campeã do esporte. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br.
Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Sete horas, 35 minutos, agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, vamos dar um panorama aqui com os principais portais da capital maranhense, as manchetes, portanto, de ou imparcial online, fretamento, o Sindicato dos Rodoviários inicia greve nesta quinta-feira, informação que Borges trouxe no primeiro bloco. Lá no G1 Maranhão, polícia prende suspeito de matar indígena em Grajaú. E no Jornal Pequeno, o projeto libera acesso à faculdade via Enem antes do fim do ensino médio. Durante a audiência na Câmara Federal, especialistas defenderam mudanças e alertaram para os desafios. 7 horas, 35 minutos. Agora, Mara Nogueira, vamos trazer informações. Na verdade, quem traz é Maiara Cordeiro, falando da Semana S do Comércio, levando cidadania, né? Vai levar cidadania, cultura e qualificação profissional em evento na Praça Maria Aragão. Maiara. Nos dias 17 e 18 de maio, São Luís recebe a Semana S do Comércio de Bens e Serviços, com realização da CNC, Confederação Nacional de Bens e Serviços e Turismo, em parceria com FEComércio Maranhão, SESC, Serviço Social do Comércio, SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e sindicatos empresariais. A programação vai oferecer atividades de educação, lazer, cultura e saúde, com espaços inclusivos, experiências tecnológicas, apresentações culturais e terapias integrativas. Durante os 2 dias, o SENAC vai promover as oficinas nas áreas de gestão, inovação e relacionamento com o mercado. O público também vai poder participar de consultorias de imagem e estilo, além de acompanhar demonstrações culinárias com degustações. O evento gratuito é uma oportunidade de levar à população os serviços essenciais do SESC e do SENAC, com apoio de empresários que impulsionam a inovação e promovem um crescimento sustentável do comércio e dos serviços no Maranhão. Inscrições no site fecomércioma.com.br, com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. 7h37, São Luís amanheceu com sol, mas pode chover pela manhã, tarde e noite. Com queda de raios, umidade 93%, temperatura 25 graus, a média mínima 24 e a máxima 31 graus. Informações do Clima Tempo. Vamos agora à tábua de maré, nesta quarta-feira, dia 14, pré-amar, a primeira aconteceu às 7 horas e 32 minutos, com 5,6 metros. A segunda será às 8h06 da noite, com 5,3 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 1h40 da madrugada, com 1,1 metro. A segunda será às 2h02 da tarde, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. Sete horas e 38 minutos agora. Começando aqui os destaques nacionais, trazendo a manchete de O Globo. Alívio no mercado. Bolsa Brasileira bate recorde após trégua e inflação menor nos Estados Unidos. Ata do Copom, indicando freio na alta dos juros, ajuda cenário positivo. E dólar tem menor cotação frente ao real em 7 meses. Destaque aqui para Pepe Mujica, que morreu ontem aos 89 anos. O presidente mais pobre do mundo, que foi ícone da esquerda. Vamos agora aos destaques do Estado de São Paulo, Mara Nogueira.
Lula e Xi tentam mediar paz na Ucrânia sem citar trégua, como quer Putin. Brasil e China contrariam Zelensky, que deseja cessar fogo de 30 dias. Ex-presidente uruguaio virou símbolo da esquerda na América Latina. Pepe Mujica morreu em sua chácara na capital uruguaia. Onde foi parar a Cracolândia? O prefeito se diz surpreso com as ruas vazias. Ruas do centro de São Paulo, que costumam concentrar usuários de drogas, estão vazias. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, destacou ações de segurança e assistência social, mas afirmou não ter explicações sobre o que aconteceu. Verdadeiramente surpreendeu, é o que ele diz. Para finalizar, tem os destaques de Folha de São Paulo. Morre Pepe Mujica, presidente do Uruguai e símbolo para a esquerda. Estilo simples e políticas progressistas deram projeção internacional ao ex-guerrilheiro preso no período da ditadura uruguaia. Também como destaque, Bolsa bate recorde e dólar cai a 1,37% após trégua em guerra comercial. A Bolsa brasileira bateu recorde histórico ontem, com alta de 1,75% e 138.963 pontos, após dados de inflação nos Estados Unidos e a trégua da guerra tarifária dos americanos com a China. A marca anterior de 137.343 pontos era de 28 de agosto de 2024. Na máxima do pregão, a Bolsa chegou a 139.418 pontos. Outro patamar inédito. O dia ainda foi positivo para o mercado de câmbio. O dólar teve forte queda de 1,37% e fechou a R$ 5,60. Menor valor desde outubro do ano passado. 7h41 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Sete horas 41 agora. Mário Nogueira, vamos começando as notícias esportivas, começando com o Campeonato Maranhense. Cavalo e Bode se enfrentam nesta quarta-feira. As duas equipes finalizaram os treinos e estão confiantes para realizar esse jogo de ida que vai decidir o título do estadual. As campanhas dos times resultaram em 23 pontos cada um no torneio, com vantagem mínima de saldo de gols para o Colorado. Sob o comando técnico de Jaime Carvalho, Imperatriz reconhece a qualidade do Maranhão Atlético e vai contar com o apoio da torcida para construir vantagem rumo ao tetracampeonato. É isso aí. MAC, sob o comando de Marcinho Guerreiro, deve contar com a experiência de nomes importantes, como o meia Jorge e também o lateral direito Franklin. Outra aposta é o retorno do zagueiro Arlan, recuperado de lesão, e também do atacante Dieguinho, que estava suspenso. Cavalo de Aço recebe o Bode Gregório às 8h15 da noite de hoje, no estádio Frei Epifânio da Abadia Imperatriz, a 632 quilômetros de São Luís. É isso aí, muita torcida e a gente traz o resultado para você, com certeza. 7h42, agora falando sobre o Sampaio Basquete, que duela com o Cerrado. Isso aí vai ser amanhã, fora de casa. Partida da terceira, né, do Tubarão, no retorno da fase de classificação na Liga. A equipe permanece na liderança isolada, com 11 pontos em 12 jogos e mais de 90% de aproveitamento. E a meta agora é ampliar a vantagem e se aproximar da campanha histórica de 2024, quando o tricolor alcançou com 95% de aproveitamento em 20 jogos. É isso aí, as novas atletas, Tainá Silva e Letícia Josefino, que estrearam com vitória na última partida contra o Blumenau, já se integraram à equipe. Tainá foi eleita a jogadora mais valiosa e Josefino fez 5 pontos e pegou 2 rebotes, seguindo aí confiante. Tubarão visita o Cerrado amanhã, quinta-feira, às 8h30 da noite, no ginásio da AICEB, em Brasília. É isso aí, vamos torcer.
Tubarão recebe reforços e inicia treinos para o Samará, clássico, né? Sampaio se reapresentou ontem no Centro de Treinamento José Carlos Macieira para ajustes físicos, técnicos e táticos, de olho no clássico diante do MAC. Isso vai acontecer na próxima semana, partida válida pela 5ª rodada do Brasileiro, Série D. E segundo o técnico Zé Augusto, em entrevista concedida ao site oficial do clube, o Tubarão precisa reforçar o entrosamento e manter regularidade e concentração total para garantir vaga na segunda fase. Após derrota fora de casa diante do Imperatriz, chegaram 4 reforços para a temporada. O zagueiro Dedé, que veio do Tuntum, o volante Pedro Dias e o lateral Bal, que vieram do Motoclube, assim como o atacante Jean, que já tinha se apresentado ao CT na quinta-feira passada. E o clássico entre Sampaio Corrêa e Maranhão Atlético acontece na próxima quarta-feira, dia 21, às 19h, no Estádio Castelão. Pois é, a redação aqui é de Joelma Baldez e você confere mais notícias do esporte ao meio-dia aqui no apito inicial, no sábado às 11 da manhã. 7h45, Mayra. Vamos agora ao comentário musical com Gilberto Mineiro, que fala da voz arrebatadora da afro-cubana Daimé Arocena. Daimé Arocena é uma cantora de jazz afro-cubana premiadíssima de Havana, que foi descrita como a melhor jovem cantora de Cuba. Arocena começou a atuar semi-profissionalmente aos 8 anos de idade. Aos 14, tornou-se a vocalista da banda Los Primos. Ela é considerada um prodígio musical e é compositora, arranjadora, diretora de coral e líder de banda, além de ser uma excelente intérprete. Ganhou o Juno Award de 2015 pelo melhor álbum de jazz como membro da banda de jazz Makeke, tocando com a musicista canadense Jenny Bird. Que tal ouvirmos a faixa Sin Empezar, na belíssima voz da jovem cubana Daimé Arocena. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade. Se te olvidó saber de mí, dando la paz para morir, sin detenerte entraste en mi corazón, sin medir las frecuencias ni ver mi reloj. Y ahora qué hago con esto que siento, porque estoy muriendo. Sin razonar, sin decir, sin tocar, con hacerme sentir solamente especial. ¿Para qué continuar sin empezar? Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. 7h47 agora no Rádio Opinião de hoje. Você confere uma entrevista sobre as atividades do Instituto Pangeia. A gente conversa com a diretora acadêmica da instituição, a psicóloga Lívia Guedes. Confira. O Instituto Pangeia completa agora 6 anos de atividades. Para falar sobre essas ações e tudo mais que diz respeito ao Instituto Pangeia, a gente recebe agora a diretora acadêmica da instituição, a psicóloga Lívia Guedes. Lívia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Vamos conversar. Vamos. Há muito tempo que a gente está precisando conversar sobre o Instituto Pangeia, nosso parceiro aqui dos mais recentes, né? Na verdade, daqui da Rádio Universidade, está
à frente, né, do programa Tudo sobre Saúde Mental. Isso. Falar sobre saúde mental. A gente vai falar sobre saúde mental também, né? Na verdade, Sim, a gente começa importante. falando sobre esse instituto, 6 anos já de história, né, de atividades aqui em São Luís. Sim. Como começou essa história? Então, o Instituto, ele chegou, né, com uma proposta de coworking, né, de psicologia, consultórios para serem locados por hora, para os psicólogos que estão começando, que não querem, enfim, não podem, enfim, alugar sala, se comprometer com esse custo muito alto. Então, um coworking onde você vai começando 1 hora, 2 horas, 3 horas de atendimento, ampliando ali, né, tua possibilidade clínica, e alguns saindo para seus espaços e outros permanecendo lá. E, em paralelo a isso, a parte educacional da formação continuada em psicologia, tão importante, né? A gente na psicologia não para de estudar nunca, sempre se atualizando, sempre Que estudando. São muitas coisas, né, que atravessam os relacionamentos humanos, então atravessa também as questões humanas, e a gente precisa acompanhar. Com isso, essa parte educacional, a gente oferece pós-graduação, cursos de formação, cursos de extensão, né? E hoje não só para psicólogos, né, mas para todo mundo que trabalha com a área de saúde mental, né, com a área humana, de cuidados, né? Então, assim, estamos aí há 6 anos ofertando isso para a categoria e se estendendo para quem cuida do outro também, né? Que bacana. Tem aumentado esse leque de atuações, né, que cuidam, né, de pessoas, profissionais que cuidam da saúde mental. Como é que vocês têm acompanhado justamente essas evoluções? Até porque a gente tem aí as ditas inteligências artificiais, não é isso? Que, enfim, como isso importante tem... tu falar de inteligência artificial, porque assim, a gente não pode abandonar essa ideia da inteligência artificial estar trabalhando junto com a psicologia, né? Inclusive, na comemoração de 6 anos do Instituto, a gente vai ter um evento para falar só sobre inteligência artificial na área da psicologia, né? A gente vai trazer, enfim, profissionais que vão discutir isso, porque depois da pandemia, né, a pandemia em si, ela já foi um impacto na saúde mental global, né? Então, assim, isso atravessa a nossa questão. Nós somos seres de relação. E a pandemia provou que quando a gente evita o contato uns com os outros, a gente tem vários problemas emocionais por causa disso. Então, como a gente pensar que a inteligência artificial vai ocupar o lugar da psicologia? Eu aposto que jamais vai ocupar. Porque se a gente pensar que quem cria tudo isso, quem cria tecnologias, quem cria inteligência artificial, são seres humanos, e quando esses seres humanos adoecem, né, de forma emocional, existencial, quem vai cuidar desse ser humano? Um outro ser humano. Somos seres de relação, né? Então, realmente, ao longo desses últimos 6 anos, e sim, marcado por uma pandemia, a gente não pode esquecer disso, nós temos hoje, eu diria que a psicologia hoje é uma profissão das mais importantes para o desenvolvimento humano, né? Porque a gente está preocupado com o bebê, né? Com intervenção precoce, já tem isso, né? De pensar no bebê nessa, né, maturidade emocional, infância, adolescência e até a vida, né? Os idosos, como viver hoje porque a gente tem uma longevidade de tempo, como viver com qualidade de vida também, né? Quando você para de trabalhar, quando você para de ter uma função social. Acompanha todos os estágios. Tudo. Então, a psicologia está atravessando em todos os momentos da vida, e assim, a inteligência artificial, ela vem como suporte para desenvolver, no potencial também que ela oferece, o trabalho do psicólogo, organizando ferramentas, né, organizando documentos, mas a interação humana, né, corpo a corpo, ainda é o que traz saúde emocional para a gente. Mas essa, assim, análise
que eu peço sua, né? Essa grande variedade, né? Multifacetado demais, né? Tudo que diz respeito à saúde mental, são várias profissões, são vários profissionais, várias formações. Com tanta diversidade, digamos assim, a gente está evoluindo, dá para observar, dá para termos assim como uma certeza, há uma evolução, ou essa coisa multifacetada é demais, não acaba dificultando um pouco. Eu estou falando em termos de processos, né? Processos que envolvem a saúde mental. É uma equipe multi, né? Vamos pensar em educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina. Cada um tem um viés de cuidado, né? Então, se a gente pensar que temos hoje uma população que possivelmente teremos muito mais pessoas centenárias do que no século passado, né? A gente precisa de todas essas forças, todos esses campos, né? Ou seja, no corpo a gente precisa de músculo, a gente precisa de mobilidade, pensar em fisioterapia, a gente precisa de psicomotricidade fina, pensando na terapia ocupacional, a gente precisa acompanhar metabolicamente o nosso corpo, pensando na medicina, e a gente precisa entender o que está acontecendo com nosso processo de envelhecimento, nossa função dentro da sociedade, né, pensando na psicologia. Então, assim, eu vejo que tem como articular todas as profissões nesse cuidado, né, inclusive com muita importância. E na psicologia, a gente tem vários segmentos na psicologia, gerontologia também, a gente tem a psicologia para a infância, para a adolescência, para a vida adulta, e na vida adulta um campo enorme, né, trabalhando no trabalho, olhando para o trabalho, para a questão do burnout, adoecimento ocupacional, dentro também do campo relacional, casal, família, tudo isso tem área da psicologia estudando e desenvolvendo possibilidades de a gente melhorar, né, qualidade de vida, sempre focando na qualidade de vida. Estou conversando aqui com a Lívia Guedes, ela é diretora acadêmica do Instituto Pangea. Você falando dessa grande variedade, né? Como é que está o corpo do Instituto Pangea atualmente? Dá para quantificar? O corpo que atua, né? Enfim, as pessoas que estão dentro do Instituto, né? São professores, né? A formação, isso. Enfim. Então, bem, dentro do qual muitas pessoas procuram o Instituto pensando que o Instituto é uma clínica, né? Queria marcar um atendimento. A gente tem cowork, onde tem vários profissionais que estão lá atendendo, e são vários que trabalham com várias possibilidades, então a gente não tem essa gerência sobre os profissionais, mas dentro das formações nós temos um quadro de professores, e é importante falar isso, qual é a nossa maior preocupação com o nosso quadro de professores, sempre professores que tenham muito conhecimento técnico, didática, e que estejam no mercado. Porque quem vai procurar uma pós-graduação está pensando em atuar no mercado, né? Então, como eu vou ter um professor que não sabe o que está funcionando no mercado, né? Como é que está a atuação? Por exemplo, vou dar um exemplo da neuropsicologia. Então, você vai estudar neuropsicologia, você vai aprender todas as técnicas e teorias, e aí como é que está o mercado? Como é que eu vou sair para esse mercado? Então, a gente tem muita preocupação desse professor, ele está dentro desse tripé aí da didática, né, da teoria, do conhecimento técnico e do mercado, para passar isso para a categoria, né? Então, assim, hoje a gente temos profissionais, a grande maioria dos nossos professores são locais, isso é um compromisso nosso, né, com a cidade, com o estado. Então, nossos professores são do estado do Maranhão, a grande maioria, mas sim, temos professores de fora também, que vêm de Pernambuco, do Ceará, do Piauí, já tivemos professores que vieram do Distrito Federal, então, assim, do Rio de Janeiro, mas nosso corpo docente, a grande maioria são de profissionais aqui do estado, né? Justamente por essa troca de mercado e entender o que acontece aqui no nosso estado. Acabei de conversar aqui com Lívia Guedes, ela é coordenadora acadêmica
do Instituto, diretora acadêmica do Instituto Pangea, conversou com a gente aqui, falou sobre psicologia, a atuação desse instituto, completando 6 anos, parabéns, tá? Obrigada. E que a gente continue essa parceria e com muita informação para o nosso ouvinte, né? Lembrando que tem o programa Tudo sobre Saúde Mental, toda terça-feira às 9 da manhã, com um monte de gente do Instituto Pangea falando aqui, conversando com a gente, trazendo muita informação. Lívia, muito obrigado. Eu que agradeço, Adalberto. Essa parceria, ela é maravilhosa. Eu agradeço muito à Rádio Universidade e a você por acompanhar, né, tão bem, assim, nossas atividades. Maravilha, que seja de longevidade. Isso, centenário. Centenário. Você confere essa e outras entrevistas em www.universidadefm.ufma.br e também nos nossos tocadores de áudio, nas plataformas de podcasts. Até a próxima. E assim a gente finaliza a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã com mais informações para você. Quer rever, é só ir lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Aproveite, né? Dê uma olhadinha por lá, temos um novo visual estético no nosso site oficial. Maria Nogueira fica agora com o Sessão das 8 e você e muita música boa, claro. Nesta manhã de quarta-feira, a gente volta amanhã, Maria Nogueira. Até lá. Bom dia. ZYC 626, Rádio Universidade.